2024, a primeira Igreja Batista em Oeiras celebra 60 anos de uma história rica e transformadora. Mas suas raízes estão entrelaçadas em um contexto global que remontam à Reforma Protestante do século XVI. A Reforma foi um momento que questionou as práticas da Igreja Católica, como a venda de indulgências e o culto a imagens. Homens como Martinho Lutero e João Calvino levantaram suas vozes em defesa de uma fé mais pura e acessível. As ideias reformistas rapidamente se espalharam pelo mundo, desafiando a autoridade da Igreja Católica e dando origem a diversas vertentes do cristianismo. No Brasil, essa mudança chegou de forma impactante, especialmente no Piauí. Antes de chegar a Oeiras, o primeiro templo protestante foi erguido em Correntes, no sul do estado, sendo que Oeiras, que já havia sido a primeira capital do Piauí, vivenciou um despertar religioso. Nos anos de 1940 e 1950, o pastor Roberto Tillotson e sua esposa Margarete trouxeram uma nova forma de culto cristão. O pastor Roberto Tillotson e família vieram com o desejo de ensinar e compartilhar o amor de Deus. A cada novo culto era nova oportunidade de transformação e renovação espiritual. Podemos perceber que a chegada do protestantismo trouxe consigo uma nova forma de cultuar o sagrado, desafiando o status quo. Enquanto muitos se opuseram à nova fé, outras famílias acolheram a mensagem com entusiasmo. Na década de 1950, a pequena cidade de Oeiras se tornaria palco de um intenso conflito religioso. A chegada de missionários americanos batistas não trouxeram apenas uma nova doutrina, mas também um grande conflito entre os protestantes e a comunidade católica local. O tema do meu TCC foi o surgimento da Igreja Batista em Oeiras, relação de conflito e aceitação com a Igreja Católica. A escolha por esse tema, ela é oriunda de inquietações pessoais. Por ter nascido e crescido na cidade, que tem o título de capital da fé, sendo que essa fé que se fala é a fé católica, me questionava muito como teria sido o momento de implantação de uma outra religião na cidade. Como que isso foi visto, como que isso foi recebido e quais foram os primeiros acontecimentos. Então, por essas curiosidades pessoais minhas, desde muito cedo, quando tive a oportunidade de escrever no TCC, eu optei por esse tema. O contexto social aqui na cidade de Oeiras, ele segue o padrão para a época, né? Estamos falando aí por volta de 1948, 1950, obediência, né? Vamos dizer que a vida seguia tranquilamente. Em termos religiosos, a nossa fé, ou a fé praticada, era a fé católica. Então, a sociedade ela seguia a sua vida ditada pela sombra da igreja. Então, não se tem muito o que se falar. Acredito que vai ser a chegada da Igreja Batista que vai dar aí um novo direcionamento ou um novo impulso à questão social mesmo aqui na cidade. De primeiro momento, de muito conflito. Antes mesmo que o pastor Roberto chegasse a Oeiras, quando foi sabido da vinda dele para cá, houve-se uma grande missa, né? Essa missa ela foi articulada pelo já falecido padre Balduino e ela estava repleta com todos os circulistas da cidade, um grupo muito forte que tinha ligado à Igreja Católica e com demais fiéis. E a missa transcorreu tranquilamente até que ao final ele falou que tinha um comunicado a fazer, que tinha sido informado que iria chegar na cidade um estrangeiro. Esse estrangeiro, ele vinha comprar almas, era um comprador de almas, e que a cidade não podia ouvi-lo, que ninguém deveria falar com ele, que ninguém deveria ceder espaço para ele. Então, ao sair dessa missa, já se criou no imaginário coletivo daqueles fiéis muitos medos, muitas assombrações e também muitas interrogações. Esse foi a raiz de implantação do movimento que viria a ser a resistência à não implantação da primeira Igreja Batista em Oeiras.
Uma vez que o pastor Roberto já estava na cidade, a população foi convidada para um culto em espaço aberto, que aconteceu ali na Praça do Costa Alvarenga. Paralelo ao convite ao culto, o padre Balduino, usando sua rede de alto-falantes que ele tinha por toda a cidade, ele convidou aos católicos para irem, para fazer resistência, pois não podiam aceitar aquilo passivamente. Relembrando agora as falas da dona Aldenora, hoje já falecida, que era também uma circulista, quando o grupo, liderado pelo padre Balduino, chegou naquela praça, o pastor já estava fazendo suas pregações e entregando exemplares do Novo Testamento. E, em um certo momento, o padre convidou os circulistas para atirar pedra no pastor, sendo que isso foi negado por alguns circulistas, inclusive a própria dona Aldenora. Então, houve muitas palavras grosseiras e houve essa tentativa de violência, mas ela não foi concretizada. É a partir desse momento que a dona Aldenora entende que algo está errado e decide se afastar do grupo dos circulistas em Oeiras. A chegada da Igreja Batista, ela traz uma nova cortina, uma nova visão que liga o fiel a Deus, uma nova forma de se olhar e de se buscar Deus. Não dá para se dizer que de primeiro momento todo mundo tinha medo ou resistência. Algumas pessoas tinham medo não da implantação, mas tinham medo do próprio culto por desconhecer. Naquele período da história, as missas, a grande parte delas ainda era em latim. As pessoas não tinham conhecimento. Então, o culto ele traz Deus mais próximo das pessoas, ou Deus é colocado mais próximo das pessoas através de quem lidera ali o momento religioso, o momento de pregação. Tínhamos aqui na cidade uma senhora bastante conhecida por nome de Dona Perdida. Dona Perdida foi uma pioneira, uma mulher à frente de seu tempo. E o ato dela de resistência, de querer ouvir e de se aproximar do pastor Roberto, fizeram com que outras pessoas também o fizessem. Então, o momento de aceitação, de fato, ele vai se dar anos depois, mas houve também as pessoas que, mesmo desconhecendo e tendo um pouco de receio, mais se aproximaram do pastor e de sua esposa. Dona Perdida foi uma mulher ímpar em Oeiras, uma mulher à frente do seu tempo, católica, praticante e fervorosa, criou os filhos dentro da igreja e assim se manteve. Porém, a Dona Perdida, ela ficou viúva muitos anos antes da chegada do pastor Roberto na cidade. O seu esposo, ele era dono de algumas olarias em Oeiras e nos arredores. Quando ele vem a falecer, Dona Perdida assume essas olarias. Então a sociedade já não aceitava que uma mulher comandasse mais de 100 homens nessas olarias. Então Dona Perdida, ela já era bastante conhecida por essa ousadia de ser uma mulher, de ser uma empresária e de comandar, de trabalhar diretamente só com homens em olarias. Então a Dona Perdida, ela se interessou bastante em ouvir o que esse estrangeiro comprador de almas tinha a dizer. Ganhou do pastor Roberto um exemplar do Novo Testamento, né? E passou a ler. E se interessava muito e gostava muito de ouvir. Certa vez foi encontrada pelo padre Balduino com esse exemplar e realmente recebeu dele um grande sermão, onde a repreendeu, né, bastante. Mas a Dona Perdida é a figura humana que facilita a implantação da Igreja Batista, pois foi ela a primeira pessoa que ousou vender alguma coisa ao pastor, sendo responsável pelo material de construção da primeira Igreja Batista. A Igreja Batista em Oeiras, ela tem uma figura ímpar também. Estamos falando aqui do seu Carlos Jonas Valentim. Quando foi informado da chegada da primeira Igreja Batista em Oeiras nessa missa, já comentada mais atrás, lembro com perfeição que a Dona Maria José disse que ele estava em São Paulo a trabalho. E ela pensou com ela mesma, pois eu vou procurar esse estrangeiro comprador de almas e vou vender minha alma para ele trazer meu marido de volta. Então, a família desse senhor, ele teve um peso ímpar. Vamos dizer que desde o primeiro momento, quando ele retorna a Oeiras e conhece o pastor, há uma aproximação e uma ligação de amizade muito forte, que vai fazer com que as coisas para o pastor Roberto em Oeiras fiquem amenas, se tornem levemente mais fáceis por essa amizade. O aspecto para mim mais marcante foram a retirada
de alguns circulistas, né? Porque esse grupo ele era muito forte, principalmente de pessoas bem-sucedidas da cidade. E os atos de violência liderados pelo padre Balduino, ele foi renegado até mesmo pelas pessoas mais próximas a ele. Mas aqui, o que me chama bastante atenção de toda essa história, para mim o momento mais marcante dessa história é justamente por volta do primeiro culto, porque não foi permitido nem mesmo que as pessoas ouvissem, né? O culto ele aconteceu, mas ele aconteceu em meio a tumulto, né? Então, quando se para tentar imaginar o que foi esse momento, realmente um momento de causar arrepio. Sem sombra de dúvidas, a primeira igreja batista em Oeiras, ela abre as portas. Ela abre as portas para que as pessoas se sintam mais próximas para exercer uma nova crença ou exercer a mesma crença de uma forma diferente, ligada a uma outra raiz, ligada a um outro segmento. Fora isso, o acolhimento trazido pelo pastor Roberto por sua esposa para uma terra tão sofrida e tão distante fez com que, desde o primeiro momento, a Igreja Batista fosse pioneira no assistencialismo, no abraço amigo, no ensinar, no acolher. Então, assim, a Igreja Batista, ela não é a pioneira só por ter sido a primeira igreja evangélica a se instalar na cidade, mas ela é também a pioneira no ensinar que a religião tem o papel não somente de caráter religioso, mas também de assistência, e principalmente aos mais carentes. E isso a igreja fez e faz com perfeição até hoje. Resistência, coragem e disciplina. Às vezes eu me pergunto os conflitos internos que tiveram dentro das primeiras famílias de pessoas convertidas. Mas essas pessoas, elas foram resistentes na fé delas em Deus e na aceitação do novo culto. Então, para o futuro, o que eu acredito que a Igreja Batista continua fazendo é implantando a fé que vai expandir cada vez mais e a fé que vai levar para dentro de mais famílias o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e todos os seus ensinamentos. Então, a Igreja Batista foi, e será no futuro essa grande irmã do sertão do Piauí. Mais uma vez, agradecer à Igreja Batista pela oportunidade que deu, não só de evangelizar, mas também de ensinar tantas outras coisas ao povo de Oeiras. Essa história é riquíssima. Estamos aqui fazendo um breve relato, porque seria incapaz de relatar tanta grandiosidade trazida pela Igreja Batista, trazida pelo pastor Roberto, trazida pela família do senhor Carlos Jonas Valentim. E agradecer profundamente o convite de participar desse momento. Fico muito feliz, não só por estar aqui, mas pelo que ele representa. Parabéns a todos. Um dos motivos maiores foi de ter poucos registros a respeito, né, dessa instituição. Né? Vemos que foi até uma dificuldade até para se encontrar materiais para que pudesse ser feito o trabalho. Né? Encontrei uma monografia na UESP, depositada pelo Jackson, que foi o que me deu o norte para poder iniciar o processo de escrita também com uma vertente diferente que ele escreveu, né? Eu já abordo mais sobre essa questão da influência, o crescimento, como foi o processo de expansão e o crescimento do protestantismo hoje em Oeiras. De primeira mão, o processo foi um pouco árduo e dificultoso, né? E tudo que é novo se torna, vamos dizer assim, estranho para uma sociedade que nem a nossa cidade de Oeiras na época, né, na década de finais dos anos 50, ali, meados de 60, para receber uma nova forma de culto e de fé. O pastor Roberto, né, como foi um dos pioneiros aqui na cidade, com a sua esposa, Margarete, um dos pilares mesmo que ele começou foi de forma verbal, né? Começando ali, evangelizando, levando a palavra, né? A Bíblia, os ensinamentos bíblicos através de cultos, na praça, ali, o primeiro culto na Praça do Costa Alvarenga, e levando, de certa forma, a palavra para as pessoas e recebendo resistência por muitos, né? Principalmente pelo clérigo da Igreja Católica. O protestantismo, ele traz, de certa forma, uma mudança de vida no hábito das pessoas. E no que posso abordar a questão do crescimento de pessoas que
tinha, vamos dizer assim, um exponencial financeiro um pouco maior, que poderiam ser investidores, pessoas que, de certa forma, pudessem gerar emprego e renda. Não somente isso, mas com o tema da minha monografia, a influência do protestantismo, ele vem justamente focar nesse ponto do crescimento de ter influência em vários espaços, né? Cultural, social, político. Então, o que mais me marca no trajeto da história da Igreja Batista é justamente, vamos dizer assim, os sacrifícios feitos por parte dos missionários, né? De serem achincalhados, de serem apedrejados, de receberem até mesmo conselhos de pessoas da liderança católica, para pessoas, né, achincalharem eles, rasgarem até os folhetos para que eles não pudessem receber a nova forma de culto. Até porque dos últimos censos a gente vê um crescimento exponencial no número de pessoas que aderiram ao protestantismo, né? Não somente, vamos dizer assim, do meio tradicional, como a Igreja Batista, mas em outras vertentes, né? Eu notei isso, percebi muito isso no transcorrer da minha escrita, e você vê um crescimento expansivo nas igrejas pentecostais também, né? Como a Assembleia de Deus, a Congregação Cristã, e é isso, né? A gente vê que teve, de certa forma, uma grande influência na questão da pregação do Evangelho. Eu continuo a tocar na mesma tecla, a resistência ainda, né? Que de certa forma ainda continua a resistência para a pregação do Evangelho, mas continua graças à pregação, ao esforço o legado que foi deixado pelos primeiros missionários, e até hoje ela cresce, né? Eu quero agradecer, né? Dizer que para mim foi uma grande alegria escrever também, deixar documentado esses fatos que nos deixam emocionados, principalmente pelos primeiros membros com que eu tive contato, né, o seu Antônio Carlos e tantos outros, e também de pessoas que não eram adeptos da religião, como a dona Raimunda Costa Silva, e que deixou também, né, de certa forma, um legado registrado sobre como foi esse processo de implementação vamos dizer assim, de perseguição aos protestantes em Oeiras. E dizer que é uma alegria deixar também documentado, registrado esse material da minha monografia, que vai servir para as futuras gerações e também para a própria instituição religiosa. Quando precisar alguma coisa, está lá documentado falas dos próprios membros da Igreja Batista, o primeiro membro, né, os primeiros membros, como o senhor Antônio Carlos, que foi uma grande dificuldade até eu ter esse contato com ele, devido à idade. Na época ele já tinha 80 e poucos anos, mas deu tudo certo, ele conseguiu, ele assinou o termo. Foi um grande passo para mim receber dele esse depoimento tão emocionante como ele me passou. Eu também quero deixar uma importância muito grande, apesar de Oeiras ainda não ter uma pessoa evangélica no poder legislativo ou no executivo, nós tivemos, né, um certo contato com uma vereadora da época que fez um projeto de lei, que é a 1722 de 2011, que deixa registrado, né, para comemorar-se no segundo sábado do mês de junho de cada ano, do decorrer de cada ano, para poder se comemorar essa data do Dia Municipal do Evangélico aqui em Oeiras. Principalmente para se divulgar os trabalhos de projetos sociais, como música, esporte e lazer, tantas outras formas como o protestantismo tem propagado. E é isso, a gente fica feliz em ver como o Evangelho, né, o protestantismo teve essa influência de poder trazer ao povo oeirense. Na cidade de Oeiras, no sertão do Piauí, nasceu um sonho forte que não podia cair. O pastor Roberto, com visão de futuro, viu a cidade crescer e fez um plano seguro. O templo deveria ser no centro, eu sei, mas ele pensou: aqui o povo vai ficar. Eu creio. Comprou um terreno, a esperança plantou, e com 320 contos
a obra começou. A família unida, com força e destreza, colocaram a mão na massa e ergueram a beleza. O templo se ergueu em meio à luta e ao amor, e assim a fé brotou como a flor em seu esplendor. Dona Perdida, com tijolos e telhas, apoio do irmão, sempre em suas centelhas. Madeira na anda, do alemão à amizade. Foi assim que a igreja ganhou de verdade. A primeira igreja hoje, bem localizada, na rua Professor Rafael Farias, é uma dádiva sagrada. Entre avenidas, perto do hospital, é um símbolo de fé, um abrigo espiritual. As dificuldades vieram, mas não desanimaram. Os missionários firmes a mensagem pregaram. E ainda que houvesse pressão e repressão, a luz do Evangelho brilhou no coração. Hoje, em Oeiras, a fé se expandiu. Com novas denominações, o amor não se esvaiu. O templo erguido é uma história a contar da primeira igreja batista que veio para ficar. Ao longo dos anos, a primeira igreja batista em Oeiras não só superou adversidades, como também se consolidou firmemente na comunidade. A resistência à nova forma de culto evangélico deu lugar à aceitação e o respeito do povo. A data escolhida para a fundação foi 27 de dezembro de 1964. Apesar de não termos encontrado nenhum registro oficial da ata de fundação, esse registro se deu por meio da Diário Oficial da União. Esse marco foi um marco importantíssimo para a nossa igreja. A partir desta data, todas as atividades religiosas, como cultos, estariam legalizados na nossa cidade. Os trâmites legais para a organização de uma igreja batista local é a plantação da igreja. Chega o casal de obreiros e começa o trabalho. No entanto, para que ela seja considerada oficialmente uma igreja batista, ela precisa ter registrado o CNPJ na Receita Federal. Por exemplo, a primeira igreja batista em Oeiras, ela começou o seu trabalho em Oeiras em 1947. No entanto, ela só foi registrada oficialmente na Receita Federal no dia 27 de dezembro de 1964. Então, a partir de aí, gerou o CNPJ da igreja e ela passou a ser considerada oficialmente uma igreja batista. Posteriormente, ela é ingressada na Convenção Batista Brasileira, que para uma igreja ser cadastrada na Convenção Batista Brasileira, ela precisa ter um CNPJ. Isso ocorreu, pela graça e misericórdia de Deus, no ano aqui citado, e até hoje a igreja tem as suas obrigações junto à Receita, embora sendo uma instituição que não tem fins lucrativos, mas ela precisa estar declarando anualmente a Receita Federal. Com a legalização da igreja, ela ganhou um novo impulso. Em 1979, com o ato declaratório da Receita Federal, a igreja poderia funcionar como uma instituição sem fins lucrativos. Assim, o trabalho evangelístico poderia continuar. Mas a jornada estava apenas começando. Ainda viriam muitos desafios, como, por exemplo, a construção de um templo físico. Celebramos hoje 60 anos de fé e união. Uma jornada que reflete o amor em ação. Cada irmão e irmã, um alicerce erguido,
juntos construímos este sonho querido. Honramos os pastores que guiaram este caminho, pastor Roberto e pastor Leônidas, vozes de carinho, Antônio, Pedro, Gedaías, sempre a ensinar, Francisco, Cláudio, Gesso e Marcílio a edificar. Cada de ministério, cada gesto, um testemunho vivo em nosso coração. Que a força da comunidade, o amor entre os irmãos, reflita a luz do Senhor e a força da união. Das lutas e vitórias, aprendemos a crescer. Cada desafio superado nos fez fortalecer. Com cada lágrima e sorriso, juntos avançamos. E a história da igreja é o que somos e amamos. Com os olhos no futuro, seguimos a caminhar. A missão é clara, não vamos parar. Semeando amor, paz e comunhão. Que no próximo ano seja de transformação. Hoje não celebramos apenas o tempo, mas a certeza de que Deus é nosso alicerce e exemplo. Estamos de pé, firmes na fé e na ação, e juntos continuaremos a grande comissão. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Ei, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia! A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Meu Deus, meu Deus! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos. Ei! Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, meu Deus, e o que nos move